Lição 56, temas da prece, do livro Ceifa de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, uma psicografia de Chico Xavier. E Emmanuel começa com uma fala de Jesus que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertam. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana, dentro dos recursos que te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as faltas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de quem carece para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação da tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus não existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Emmanuel. Poxa, obrigada, né? Uma responsabilidade muito grande falar sobre algo tão incrível como a prece, né? Temas da prece. Então, Emmanuel, a gente sabe que ele é um espírito mais do que elevado. E o Emmanuel, ele traz para a gente agora um pequeno versículo que se encontra em Mateus, no capítulo 12, que diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles. Parece algo assim meio sem sentido, mas isso está nos falando de algo que todos nós devemos fazer, que é prece. Todos nós temos temas individuais que a gente tem para falar com Deus, cada um da gente. E nesta lição belíssima, o Emmanuel nos fala como devemos usar a nossa fé de forma proveitosa, como devemos encaixar as preces que fazemos em nosso dia a dia. Podemos até dizer que este capítulo ele é um roteiro de como bem aproveitar as experiências de cada dia, para a gente poder alcançar aquela iluminação interior, a nossa reforma íntima, a gente se tornar um dia aquele espírito puro, que é nosso objetivo maior. E a gente só faz isso quando a gente se envolve de sentimentos nobres e a prece edificante. E quando a gente se envolve profundamente na prece, esse envolvimento ele leva a gente a perceber que só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres.
O amor é o que nos une. Há também o contrário, que é o ódio. Mas aqui na prece, nós queremos dar ênfase a esse entrelaçamento que é o amor que nos traz, a esse entrelaçamento que faz com que nós, todos nós, seres humanos, estamos unidos numa corrente de luz, mostrando todo o nosso planeta, todo o nosso universo. E com uma conexão direta com Deus. Eu posso até dizer que é uma linha direta com Deus que a prece faz com a gente. Então, quando a gente se envolve nisso, a gente vai percebendo que a gente faz parte dessa sinfonia universal com Deus. E essa sinfonia universal é aquilo que a gente no Espiritismo chama de sintonia. Com aquilo que eu me sintonizo, é exatamente com isso, é ali que está o meu caminho, é ali que eu estou. Hoje em dia a gente tem um exemplo maravilhoso sobre essa coisa de sintonia, são os celulares. Quantas vezes o nosso corpo se encontra num lugar, mas a gente, através das redes sociais, está em outro completamente diferente. Então, quer dizer, a gente está numa sintonia completamente fora do ambiente que a gente se encontra. E aí é o que a prece faz com a gente. Ela nos ajuda a criar essa sintonia, só que uma sintonia em um patamar superior. Uma sintonia que ela é o resultado de uma ação, de uma vontade consciente. Porque muitas vezes a gente se sintoniza com coisas que a gente não pensa muito. A gente está ali, sei lá, perdido em pensamento e deu conta, bum! A gente se conectou com uma linha de pensamento que está correndo pelo espaço, a gente nem sabe exatamente de onde vem. Mas quando a gente vai fazer uma prece, aí essa sintonia, ela é direta, ela vem de dentro de mim. E olhe, é um recurso que está 24 horas à nossa disposição. Basta a gente se predisponibilizar a fazer. É algo que não é assim com um tempinho limitado. Olha, a gente só pode rezar meio-dia ou só 6 horas da tarde. Não, 24 horas por dia. E no livro Vinha de Luz, no capítulo 21, a gente encontra que em qualquer momento, em qualquer situação de desequilíbrio, de equilíbrio, de alegria, de tristeza, a gente deve lembrar da prece. A gente deve lembrar que a gente tem esse recurso. Porque a prece, ela nos traz sugestões divinas. E ela nos leva a soluções que a gente nem imaginaria que poderia ter. Mas a inspiração divina, gente, ela tem meios que a gente nem sonha que existe. Nós somos muito limitadinhos. Essa semana eu estava fazendo uma reflexão sobre como a gente só sabe da gente mesmo. Mesmo que eu moro com uma filha, marido, mãe, pai, irmão, trabalho o dia todo com as colegas, mas a gente só sabe da gente. A gente passa o dia, eu até fiz brincadeira, eu anotei o tempo que eu passava com meu marido, por exemplo, acordada, de forma assim ativa. Então a gente percebe que a maior parte do tempo a gente não tem noção de onde o outro está, do que ele está fazendo. A gente não sabe, a gente só sabe da gente. Então, se eu só sei de mim, como é que eu gosto de me meter na coisa dos outros? Não pode. E a prece, quando eu faço, eu tenho que fazer primeiro por mim, porque é o que eu sei de verdade. Eu posso interceder pelo outro, mas querendo ou não, essa prece que eu começo a fazer, ela vai ampliando a minha visão espiritual e nos proporciona uma consolação abundante. Ela nos proporciona tranquilidade, paz, serenidade. Podem ver, já está provado até cientificamente. Basta você postar as mãos, que automaticamente o nosso cérebro é como a gente já recebesse uma chuva de calmante. E quando a gente começa a rezar, a orar, a fazer uma prece que venha de dentro da nossa alma e do nosso coração, é linha direta com Deus. Conexão imediata.
E a gente tem esse recurso, por que a gente não usa? A gente tem que usar, sim, o tempo inteiro. Porque a prece, ela, no caráter geral dela, ela é um ato de adoração a Deus. Então a gente está lá adorando a Deus, a gente está se aproximando dele, a gente está se expondo, porque a gente se expõe na hora de uma prece. Naquele momento, a gente está nua, a gente está na frente de Deus do jeito que a gente é. A gente retira todas as nossas máscaras, todas as nossas personas, e aí fica somente a gente e Deus. Porque, querendo ou não, sempre foi entre a gente e Deus. Todo o resto é simplesmente parte do contexto. Mas, no final das contas, é sempre entre eu e Deus. Pode ser um caso de doença. Você pode ter todo o apoio, todo o amor da família, uma boa equipe médica, pessoas cuidando de você. Mas no final das contas, é você que está doente, é você que tem que se curar, é você que tem que fazer a coisa. Então, todo aquele input que a gente recebe de fora é somente um incentivo para a gente continuar. Porque, de verdade, o que a gente quer é abrir o coração. E eu não tenho como fazer isso na frente dos outros. Não funciona. Não funciona. Então, com outras palavras, gente, a prece, ela é uma prática espiritual que envolve uma comunicação entre a gente e o ser divino. Simples assim. E em cada igreja, em cada religião, ela tem um formato próprio, ela tem um jeito próprio, mas no final, todas elas objetivam a mesma coisa. É aquele meio que a gente tem de se comunicar com Deus e com o plano espiritual superior. E essa prece, ela pode ser uma súplica, ela pode ser uma ação de graças, ela pode ser um louvor. Depende do que eu quero. Se eu estou feliz, eu vou louvar a Deus. A gente louva, a gente agradece, a gente canta, chega aquela alegria que vem assim de nossa alma. A gente diz, Deus, obrigada, Deus, eu consegui. Ai, Jesus, obrigada por essa vitória. Então, sai tudo assim, transbordando de dentro da gente. Mas quando a gente está triste, também tem que sair de dentro da gente. É a gente chegar e dizer, ai, Deus, está doendo. É uma conversa assim bem pessoal. Ele é o nosso melhor amigo, porque ele é o único que conhece a gente além da gente. Então, é chegar e se abrir assim de corpo e alma para ele falar. Porque essa prece, ela desempenha um papel importantíssimo no nosso equilíbrio pessoal. Pessoas que não oram, pessoas que não rezam, pessoas que não fazem preces, elas tendem mais a sofrer mais. Inclusive, muitas pessoas que se suicidam, já que a gente está no mês do suicídio, normalmente elas não oram, elas não fazem prece, elas não creem em Deus, elas não creem numa vida depois da vida. E aí elas entram em pânico e se desesperam. Enquanto que uma prece, muitas vezes, sereniza de tal ponto que a gente vê outras soluções e aí o suicídio deixa de ser uma opção. Então, ela é um meio de nos fortalecer, de fazer a nossa fé. Porque, gente, viver sem fé é tão vazio, é tão sem sentido uma vida sem fé. Olha só, atrás de mim eu tenho esse universo, essa foto desse universo. Cada pontinho desse é uma estrela. Cada estrela dessa pode ser muito maior do que o nosso Sol. E aí a gente vai acreditar que não existe nada? Em lugar nenhum do universo o nada existe. Nenhum cientista pôde provar o nada. Então a prece, ela é uma prática universal. Porque a gente sabe que o evangelho que Jesus trouxe não foi só para a Terra. Eles são leis universais. E o que vale aqui vale em outros lugares. Não é mudança. É uma lei, ela é algo que foi feito para toda a humanidade, em todo o universo. Quer a gente conheça, quer não. E aí a gente pega e se recusa a fazer isso.
Nós somos teimosos, nós somos meninos renitentes. E a gente vê, na verdade, na nossa frente, a gente correndo dela. Porque a gente acha que, isso é bobagem, isso é coisa do passado. Né? A gente escuta muito, principalmente entre os jovens. Isso é passado, isso não existe mais, isso não interessa mais. Será? Existem tantos estudos mostrando que a prática da prece, ela tem efeitos benéficos para o nosso emocional, para o nosso mental. Ela ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, a depressão. Ela nos proporciona um espaço para a gente refletir, para a gente se expressar. Muitas vezes, eu não sei se é só comigo que acontece, a coisa dói tanto, que eu não consigo nem expor com palavras. Eu só sento e choro. E eu faço tipo um mantra. Jesus, 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 porque não dá nem para expressar de tanta dor que está dentro do peito. Mas esse Jesus é tão doído que mesmo sem eu explicar, ele consegue entender a minha dor. E aí essa conexão, ela existe do mesmo jeito. E a gente percebe que nesses momentos de desespero, sabe, é como se viesse do nada um bálsamo. E quando esse bálsamo toca a gente, é um bem-estar geral que aparece dentro da gente. Então a gente vê que o que mais importa na prece não são minhas palavras, é exatamente a intenção que eu tenho por trás de tudo aquilo que eu faço. Essa intenção, ela tem um aspecto crucial, que é o que vai realmente influenciar a eficácia da prece em todos os momentos. Porque, sabe, é a minha emoção, a minha vontade, a minha sinceridade que ela se conecta e ela amplifica, é como se fosse um grande amplificador. Quem já foi numa festa conhece, né? O cara fala aqui no microfone, baixinho, e aí o som... É a mesma coisa com as preces. A gente fala aqui baixinho, engasgada, soluçando, chorando, mas aí tem um amplificador natural. Ai, que essa prece chega. Na literatura de André Luiz, a gente vê, nenhuma prece fica sem resposta. Pode não ser imediata a resposta, porque a gente não está preparada para ouvir. Mas toda prece vai ter uma resposta. E é esse intercâmbio entre a gente e Deus que a gente vai se melhorando, que a gente vai se identificando mais com o Pai, ou então até mesmo com o nosso eu superior. Que é isso Joana de Ângeles fala o tempo inteiro na literatura dela. E essa oração, gente, é acima de tudo um sentimento. É algo assim que Jesus já nos falava, que a gente, quando for orar, a gente entrar no silêncio do nosso quarto, orar. Ela deve ser feita em secreto. A gente não deve se colocar em evidência quando a gente ora. Por quê? Por que não? Não é muito mais legal eu chegar aqui e fazer aquela oração maravilhosa, com palavras fantásticas, né, que eu até catei no dicionário para ficarem bem difíceis? Mas Jesus nos ensinou claramente, lá em Mateus, no capítulo 6, ele disse assim: quando orardes, não vos assemelhais aos hipócritas, que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Então, quer dizer, na época de Jesus já existia esses. Só que hoje não é mais na sinagoga nem nos cantos, é na internet. A gente vê na internet. Pague. Eu vi outro dia, tem um programa no YouTube que eu entrei, que eu tive que rir. Tinha lá um rapaz, uma moça, a gente ora por vocês, manda um pix de R$1.000 e bote suas contas em cima da mesa e a gente vai orar por você, suas contas serão pagas. Eu digo, ai Jesus, coitado de quem deu os R$100, os R$1.000, vai dar e em vez de pagar as contas, pague suas contas, que é melhor. E você mesmo ora. Então a gente vê que
a oração, ela também é objeto de pessoas de má fé. Mas o que a gente quer é falar da qualidade principal da prece aqui hoje. Que é isso que Emmanuel falou o tempo inteiro na leitura de hoje. A prece, ela tem que ser uma coisa simples, concisa, clara, sem grandes pipapôs. Cada palavra, ela deve ter um alcance próprio para mim. Então não adianta eu ficar repetindo a prece da Roberta ou da Érica, porque tem um objetivo delas, tem a ver com a história de vida delas, tem a ver com o momento delas, com o sentido delas, com a dor delas. E a minha prece, a minha dor é outra. Porque Deus, gente, ele só sabe contar até um. É uma Sheila, uma Érica, uma Roberta, uma Antônia, uma Maria, um João. Só um. Ele não faz nada igual. Nada é igual no universo. Nenhuma estrela é igual a outra, nenhum planeta é igual a outro. Nada é igual no universo. Deus é o Deus do individualismo. Não aquele individualismo doentio, mas aquele individualismo no sentido de que eu sou única e exclusiva e nada nem ninguém se assemelha a mim. Se eu sou única e exclusiva, a minha prece também é única e exclusiva. Porque a minha dor é só minha. O que para mim faz dor, não dói na Roberta. Ela vai dizer, mas que coisa mais besta, gente. Não dói também na Érica. Mas para mim é pior do que botar uma faca nos peitos e sair andando correndo. E é assim que a coisa funciona. Por isso que cada palavra ela tem que ser própria, ela tem que ser muito individual. Porque há essa diferença entre eu declamar uma coisa. Olha, uma oração que eu acho muito poderosa é o Pai Nosso. Mas de tanto a gente rezar o Pai Nosso, muitas vezes a gente faz de uma forma tão sem, como eu posso dizer, tão sem vontade, que a gente até esquece as palavras. Né? A gente está lá falando o Pai Nosso, mas pensando em outra coisa completamente diferente. Fica uma coisa tão mecânica que eu nem sei o que é que eu rezei. Aí a gente para no meio do caminho e diz, meu Deus, eu estava mesmo aonde? E aí a gente não sabe nem onde a gente estava. Por quê? Porque a gente se desconectou completamente. A gente saiu daquela coisa do individual, da minha prece ser uma prece individual. Então a prece, ela é eficiente, mas ela pode não ser, dependendo de como eu faço essa prece. Essa prece, ela tem que vir do meu coração, de dentro do meu âmago. Porque se não for assim, ela será somente palavras vazias. Então a gente tem nessa arma, é uma arma muito forte, a gente tem esse poder muito forte. Porque eu faço um intercâmbio, gente, entre a terra e o céu. O céu, eu não sei onde está Deus, mas ele está em algum lugar. E esse Deus que está em algum lugar, a gente está com ele. Então, esse intercâmbio, ele tem que ser muito forte. E essa prece abre para mim esse espaço. E aí, agora entrando direto em somente, eu fiz agora esse pequeno preâmbulo, podemos dizer assim, sobre o que é uma prece. E o que é que Emmanuel nos falou nesse texto? Ele está aqui, nos falou o tempo inteiro, porque há vários tipos de prece, né? Tem a prece pedido, tem a prece agradecimento e tem a prece louvor, a gente já falou. E esse texto, ele é sobre prece pedido, rogativa. Então, tanto faz se eu estou fazendo uma rogativa em meu auxílio próprio, ou no auxílio do Helder, ou no auxílio da Érica, ou da Roberta, ou da Maria, ou da Antônia. Mas são sempre rogativas. Então, a gente deve ter sempre em mente que a exortação que Emmanuel nos traz, bem no comecinho da leitura, ele diz assim, ó, roga a Deus, onde foi que eu escrevi? Tá aqui, achei. Roga a Deus, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te oferta.
Gente, olha que coisa linda. Roga a Deus. Então, peça a Deus. Rogar é pedir, é chegar, sabe, Deus, me ajuda aí. Aí ele diz, faz isso. E isso se encontra no Evangelho. Jesus também diz isso. Quando apresentares a tua oferta lá no templo, a oferta, gente, no judaísmo, tinha um significado de oração. Você ia lá fazer um pedido. Aí você fazia uma oferta para esse pedido ser atendido. Então, Jesus disse, quando a gente for lá no templo apresentar a nossa oferta, ou seja, fazer a nossa oração, a gente tem que se lembrar, tá? Estou em paz com todo mundo? Tem alguém que não está em paz comigo? E se eu souber que tem um irmão que não está em paz comigo, eu tenho que parar tudo, ir lá e me reconciliar com ele. Não é esperar ele vir para mim. Não, eu tenho que ir lá. Porque eu que tenho o saber. É fácil fazer isso? Não. Vocês acham que eu faço isso o tempo inteiro? Não. Eu tenho meus mancos. Eu peço perdão e Jesus ainda não consegui. Porque nem sempre é fácil você ir lá e pedir o perdão para o outro. Não é, não. Muitas vezes a gente se envergonha. Mesmo que não tenha sido, foi o outro que fez comigo. Ah, mas ele, por que ele fez comigo? Eu! Como é que ele fez? Ousou fazer isso comigo? Ué, por que não? Podia ser com outro, mas foi comigo. Eu merecia isso, senão não teria acontecido. Então a gente tem que lembrar disso também. Que ir lá me redimir perante o irmão, porque todos somos irmãos. Se a gente chama Deus de Pai, todos somos irmãos. Então, se eu quero orar e não me redimir, não tive capacidade de me reconciliar com meu irmão, que eu estou vendo, que eu conheço, que é de carne e osso, está na mesma dimensão que eu, como é que eu vou querer fazer isso com Deus? Como é que eu quero acreditar no que eu não vejo, se o que eu vejo eu não dou nenhuma atenção? Reflitam sobre isso. E é uma reflexão muito pessoal que tem que ser feita. Emmanuel continua, pede saúde, evitando brechas para a doença. Ou seja, cura a tua alma. Nós temos a mania de achar que a cura de uma doença é somente quando a doença desaparece. A gente só esquece um detalhe. A doença que aparece no meu corpo físico, ela vem da minha alma. Essa doença, ela não apareceu do nada. Vamos pegar o câncer. Nossa, um câncer. Meu Deus, mas eu não fiz nada. Eu sempre fui uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe. É mesmo? Você lembra das suas outras encarnações? Não. Então a gente já sabe que o câncer tem a ver com emoções. São emoções não trabalhadas nessa encarnação e nas outras, que a gente também não trabalhou. Então a doença do corpo representa a saúde para a alma. Muitas vezes a pessoa desencarna saudável, mas com uma doença horrorosa aqui na Terra. A gente diz, meu Jesus, o que é que ela fez para merecer isso? Mas ela salvou. Então a gente tem que, quando a gente pede, olha, gente, é muito perigoso pedir. Muitas vezes a gente pede, a gente não tem noção do que a gente pede. Porque muitas vezes a gente pede, mas a gente não acredita que vai receber. Só que toda prece, ela tem uma resposta. Se você pede saúde e a sua alma está doente, vai vir uma doença. Vai vir uma doença para poder sarar a sua alma. O corpo é irrelevante, ele é um mata-borrão. Ele só é um espelho da minha alma. Então a gente tem que ser cuidadoso. Porque se a gente não é cuidadoso, a gente pede uma coisa e depois a gente diz, mas como que aconteceu isso comigo? É a mesma coisa de aqui. Vamos trocar a palavra saúde por paciência. Ai, Deus me dá paciência. O que é que Deus vai dar? Um monte de problema para você poder trabalhar a sua paciência. Pede saúde, então vai vir um monte de doença para você poder curar sua alma.
não é seu corpo. Então, gente, o Emmanuel, ele é incrível, porque aí ele continua dizendo assim, ó, solicita proteção amparando os irmãos de experiência cotidiana dentro dos recursos que te façam possível. Então, quer dizer, eu peço saúde, provavelmente vai vir uma doença, para mim poder curar minha alma. Aí ele diz que a gente pede proteção. Bom, se eu quero ser protegida, eu tenho que fazer o quê? Proteger o outro. A gente nunca está aqui, é sempre entre eu e Deus, mas eu estou aqui para cuidar do outro. Fazer a minha reforma íntima, me auto-melhorar e cuidar de todos que estejam ao meu alcance. Porque se a gente não fizer isso, gente, como é que a gente vai querer proteção? Que egoísmo é esse? Quem sou eu para querer só para mim? Gente, tudo aquilo que a gente deseja para a gente tem que estar apto a fazer para o outro. Se eu não tenho nenhuma disponibilidade, se eu não estou predisposta a fazer para o outro, por que a espiritualidade vai parar lá para fazer por mim? Eu sou assim tão especial. E quantas vezes a gente está se sentindo triste, desprotegido, sem sentido? Aí você vai fazer um trabalho de caridade e você chega lá e diz: como minha vida é boa. Aí você percebe. Então, todos nós temos momentos de fragilidade. Todos nós, em um determinado momento, precisa de proteção, precisa de ajuda. E quando a gente usa o recurso da prece e ajuda o outro, a gente vai ficar perplexo. Gente, porque vem ajuda assim de lugar que a gente nunca imaginou que pudesse ser possível. A gente nem sabia que aquilo existia. Aí, de repente, está lá, pum, ajuda. E é exatamente nesses momentos que a gente percebe como Deus é incrível, como os caminhos dele são variados. Mas isso acontece por quê? Porque, olha, gente, todas as vezes que a gente é luz para alguém, alguém vai ser luz para a gente. É igual aquela escadinha de Jacó. É assim que funciona. Um já está num degrau acima, eu estou num degrau abaixo dele, tem um num degrau abaixo de mim. Então, eu ajudo aquele que está abaixo de mim, pego a ajuda daquele que está acima de mim e a gente segue. Porque quando eu encontro um ponto de luz na minha vida, ele não é nada mais do que um reflexo da luz que eu espalhei durante a minha jornada. Quantas histórias a gente não vê em livros, na literatura espírita, que conta assim, desencarnou, tinha já a condição de ir para outro lugar, por exemplo, Bezerra de Menezes, podia ter ido para um lugar bem mais desenvolvido, mas ele fez o quê? Eu vou ficar para ajudar. Esse homem não é um ponto de luz? Quer dizer, esse homem não, esse espírito não é um ponto de luz? E como eles, tem vários. E tem um monte de anônimos que a gente nem sabe. É por isso que a gente vê um monte de gente protegendo a gente, protegendo o nosso centro espírita, protegendo a nossa casa, protegendo nossos filhos, sendo os nossos mentores. São aqueles milhares de anônimos que estão aí nos ajudando. Por isso que Emmanuel continua dizendo para a gente assim, ó, procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio dos que te rodeiam. Porque não é só os encarnados, é também os desencarnados. Porque, como diz Paulo, há uma nuvem de testemunhas ao meu redor. E veja, quando eu me movimento, ó. Então, essa nuvem de testemunha, ela está aí o tempo inteiro, 24 horas por dia. Faz parte do meu dia a dia. E eu, através do meu estudo, do meu aprendizado e daquela famosa frase, conhece-te a ti mesmo, você começa também a ajudar o outro. Porque se eu me conheço, se eu sei os meus limites, eu vou fazer o possível para ajudar todos dentro dos meus limites.
Aqueles que estão ali desencarnados também vão ajudar quando eu faço meu evangelho no lar, quando eu dou um bom exemplo. Porque todos nós temos os obsessorizinhos. Mas se ele chegar e ver que, pô, eu posso não ter ainda me melhorado, mas se eu estou no caminho, ele já diz, ih, virou beata. Né? Já tivemos isso nas mediúnicas. E um chega lá e diz, mas rapaz, tu virou uma beata, hein? Só Deus pode contigo. Eu digo, pois é. Né? Já dei um passo. Tô longe? Tô. Mas, como o Emmanuel ele ainda diz nesse mesmo texto, busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade, encarnados ou desencarnados, eu complemento, para que se elevem de condição. Eu me elevando, eu ajudo a todo mundo que está do meu lado. Porque basta uma pessoa mudar, gente. Não é o todo o contexto, é uma. Lembra de Gandhi? Ele mudou, e ele pegou uma nação inteira e libertou do jugo inglês. Então, basta um. Se eu estou aqui, eu estou me modificando, todos os meus obsessorizinhos, eles também vão se modificar. Porque ou eles vão porque não querem mudar, ou eles vão aprender comigo. E assim, um segurando a mão do outro, a gente segue. Porque também está na literatura espírita que nós encarnamos e reencarnamos em um grupo familiar, um grupo que encarna milênios juntos. Então, nós não somos estranhos um por outros. E é isso que Emmanuel nos exorta, a deixarmos o nosso egoísmo de lado e fazermos o que tiver ao nosso alcance para ajudar nossos irmãos menos felizes, em termos materiais, de caridade, ou então em termos emocionais, que a caridade ela tem muitos aspectos. Isso a gente pode ver no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com o amor que a gente recebe de Jesus, a gente também passa em frente. Jesus falou, bem-aventurados são todos aqueles que cumprem a palavra de Deus. Todos. Mas Deus exige que eu seja perfeita? Não. Ele só exige aquilo que eu dou conta. Nem mais, nem menos. Só o que eu dou conta. Se eu só dou conta hoje de orar e rezar uma horinha, quer dizer, um minutinho, tudo bem, esse um minutinho é suficiente. Se eu dou conta 2 minutinhos, maravilha, eu dou conta 2 minutinhos. Se eu dou conta de fazer a caridade para aquele irmãozinho que está lá sentado na calçada, eu vou lá e dou uma Coca-Cola para ele, é o que eu dou conta, tá tudo certo. Mas tem aquele irmãozinho que está querendo pular da ponte, eu dou conta de chegar lá e conversar com ele e ajudar ele? Entende? Porque a caridade é a chave. Ela é, assim, o ápice de todos os ensinamentos de Jesus. Porque isso a gente vê na parábola do samaritano, onde Jesus claramente nos expõe. Nós temos que seguir, nós temos que ajudar, seja quem for. A gente tem que ajudar. E essa caridade, ela não está restrita somente à esmola. Ela é muito mais. Ela engloba, por exemplo, aqui na Alemanha, onde eu vivo, um apoio emocional. Porque a solidão é muito grande, a forma de viver que é completamente diferente da do Brasil. Então a gente tem essa obrigação de ajudar o outro. Não é opção, não, é obrigação. Se eu quiser me sentir bem, se eu quiser me melhorar, se eu quiser ser algo a mais. Então a gente vê que a caridade é o ponto principal de tudo. E um pequeno... Tem mais um parágrafozinho que o Emmanuel fala, deixa eu ver aqui no texto, que ele diz aqui, ó. Aguarda tolerância para as falhas possíveis que venham a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te fazes objetos ou as dificuldades que alguém te impõe. Gente, é tão fácil. Olha, hoje em dia a gente vive num mundo tão intolerante. A gente vê a tolerância, a intolerância, ela está
imperando em todos os sentidos, seja no ambiente de trabalho, na família, entre amigos, no setor da política, no setor da educação. As pessoas, elas é como se elas tivessem perdido a capacidade de se conectar um com o outro. Está todo mundo preso nas suas pequenas bolinhas, e essas bolinhas são reforçadas pelos algoritmos da vida, que agora a gente tem um monte, e aí a gente vê um monte de pessoas se tornando fanáticas, cegas, desorientadas, não é, querendo destruir tudo aquilo que não está dentro do universo que ela está vivendo. E aí a gente tem que voltar para esse ensinamento de Emmanuel. Guarda tolerância, sejamos tolerantes. Porque essas pessoas que estão assim, elas esperam que todo mundo seja tolerante, aceite o que elas querem, sem restrição, sem perguntar nada, mas elas mesmas são completamente intolerantes com tudo que não está dentro daquela bolha. Então, eu quero deixar aqui, a título de reflexão, bem pessoal, cada um faça para você mesma essa reflexão. Que é, como é que a gente pode modificar isso? Onde é que eu estou sendo intolerante? Como é que eu posso me tornar uma pessoa tolerante? Porque todo o restante dessa lição de Emmanuel, ela é um convite para a gente fazer ao próximo aquilo que nós desejamos que seja feito para nós mesmos. Dar para o outro a deferência que eu quero que o outro tenha comigo. Então, a gente tem que, antes de exigir do outro, a gente tem que dizer, eu posso fazer? Eu tenho condição de fazer isso? E aí é que está, como eu sempre digo, o ponto crucial da questão. Orar, fazer a prece, pedir, está tudo certo. Mas eu também tenho que estar disposta a fazer a minha parte. Porque se eu não faço a minha parte, nada funciona. Afinal, nós somos co-criadores em plano menor. E como co-criadores do nosso Deus maior, eu tenho que fazer a minha parte. Porque, como diz a Lúcia Galvão, eu venho aqui, eu tenho um recado para dar. E só eu posso dar esse recado. Ninguém pode dar o meu recado por mim. Ou seja, falando na linguagem espírita, eu tenho algo a concluir aqui. E somente eu tenho condição de fazer isso. Ninguém pode fazer o que a mim me cabe. Então, concluindo, eu quero fazer minhas as palavras finais da lição de hoje. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que ela não consome. Aí que ele continua, a lâmpada gasta a força da usina, deitando luz, a benefício de todos, sem encelerá-la. Entre as rogativas e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe de impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a seu próprio favor. Agradeço o convite, espero que tenha sido edificante para vocês as minhas palavras e que a espiritualidade amiga continue nos guiando hoje e sempre.